Podem tomar assento. Nós vamos dar continuidade, no tema Mulher Sábia. E eu queria convidar a igreja para abrir a sua Bíblia em Tiago, no capítulo 3. Antes da gente fazer a leitura em Tiago, lá em Provérbios, no capítulo 31, a partir do versículo 10, vem falando sobre a mulher virtuosa. E quando chega no versículo 26, na parte A do versículo, diz assim: abre a boca com sabedoria. Então, uma das características da mulher virtuosa é que quando ela fala com sabedoria. E hoje eu quero refletir com a igreja sobre isso, sobre falar com sabedoria. Nós vamos olhar para um texto, que é o texto de Tiago, que deixa bem claro para nós o poder de usar a língua, o poder das palavras. E em Provérbios, a gente também vê que a língua ela tem o poder de ser usada tanto para a vida como para a morte. E é por isso que nós precisamos de sabedoria para falar. Tiago também vai dizer, no capítulo 1, que se você tem falta de sabedoria, você pode pedir para Deus, porque Ele voluntariamente vai te dar. Então, é sobre isso que nós vamos meditar nessa noite. E nós vamos ler Tiago, capítulo 3, a partir do versículo 1. Diz assim: meus irmãos, não seja muito de vocês mestres, pois nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor. É verdade que todos nós cometemos muitos erros. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. Por exemplo, se colocarmos um freio na boca do cavalo, podemos conduzi-lo para onde quisermos. Observe também que um pequeno leme faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja, mesmo com ventos fortes. Assim também, a língua é algo pequeno que profere discursos grandiosos. Vejam como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. E entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo e um mundo de maldade que corrompe todo o corpo. Ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. O ser humano consegue domar toda espécie de animal, ave e peixe, mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Às vezes, louva nosso Senhor e Pai, e às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem. E assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isto não está certo. Acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? Pode a figueira produzir azeitonas ou a videira produzir figos? Da mesma forma, não se pode tirar água doce de uma fonte salgada. Tiago, ele escreve essa carta para os judeus, que estavam espalhados ali pelas cidades. É por isso que ele inicia essa carta no capítulo 1, dizendo, as 12 tribos que andavam dispersas. E um dos principais objetivos da carta é falar para eles como eles deveriam viver, em meio a uma sociedade pagã que não servia a Cristo. E ela é uma carta também muito relevante para nós, porque esse também é o nosso desafio, como viver, no meio de uma sociedade com uma outra mentalidade, porque nós temos a mente de Cristo, em outro sistema, um outro reino. Então, essa carta ela também é muito importante para nós. E Tiago é uma carta bem prática, E quando
a gente começa a ler e meditar, observar cada detalhe, ela parece até uma carta meio pesada. E eu confesso para os irmãos que eu tentei de todas as formas fugir desse assunto. Até falei para minha mãe, mãe, espero quando terminar a quinta-feira eu consiga dormir, porque foi bem difícil. Mas enquanto eu estudava, enquanto eu orava, o Senhor, Ele ia ministrando ao meu coração que tudo aquilo que Ele fala conosco, né? Tudo aquilo que Ele nos orienta, que Ele nos ensina, que Ele nos corrige, é porque Ele nos ama, né? E Ele faz isso com muito amor. E aqui no capítulo que nós lemos, Tiago vai deixar bem claro que todos nós cometemos muitos erros, né? Em um grau menor ou maior, mas todos nós lidamos com esse problema que é o uso da língua, né? Que é aquilo que a gente fala. E aí Tiago, no capítulo 2, ele vai dizer assim: se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos. Aquele que não tropeça é perfeito. E eu creio que todos nós temos convicção de que nós não somos perfeitos, né? Nós, como eu falei na quinta-feira, na primeira quinta-feira, nós estamos em construção, nós estamos nesse processo. E é uma certeza que nós não dominamos a língua. E é por isso que nós necessitamos, é por isso que nós precisamos de Jesus, de estar nele, nele que é perfeito, para que nós possamos usar a nossa língua, a nossa boca, de forma correta. E da nossa boca sair palavras de bênção e não de maldição. Nós sabemos que as palavras, elas são como flechas, né? Depois que nós falamos, depois que nós lançamos, elas não têm volta. E uma mulher sábia é uma mulher que, quando ela abre a boca, ela fala com sabedoria. Nós precisamos da graça do Senhor, né, para conseguir lidar com isso, para sermos essas mulheres sábias que, quando abre a boca, fala com sabedoria. E claro também que a palavra ela se aplica também para os homens. E quando a gente lê toda a carta de Tiago, nós percebemos que, na verdade, ele já vem tratando desse assunto, né, o uso da língua, antes do capítulo 3. Mas não só a carta de Tiago. A Bíblia, como um todo, dá uma importância muito grande sobre a língua, sobre o falar, né? Eu não sei quantos de vocês já pararam para olhar todos os versículos que falam sobre a nossa fala, sobre a língua, mas a Bíblia é muito clara em em mostrar para nós o tamanho da importância que o nosso Deus dá para a fala. E eu quero olhar com vocês alguns versículos para a gente compreender essa importância da fala. E aí eu queria pedir que vocês abrissem a Bíblia de vocês no capítulo 1 de Tiago, por favor. Tiago 1, 26. Eu vou ler os versículos 26 e 27. Se algum de vocês afirma ser religioso, mas não controla a língua, engana a si mesmo e sua religião não tem valor. A religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Tiago, ele está dizendo que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas, né? Não se corromper, não se contaminar e frear a língua. Então, ele está falando assim: se você se diz religioso, mas você não freia a sua língua, você está enganando a si mesmo, porque a sua religião é falsa. E é interessante como
ele coloca essas duas coisas no mesmo nível de importância, né? O cuidar do próximo e o frear a língua. Um outro versículo que eu quero ler com a igreja é em Mateus 5. Mateus 5, os versículos 21 e 22. Mateus 5, que nós lemos hoje, é o Sermão do Monte, Jesus falando. Versículo 21. Ouviste que foi dito dos antigos, não matarás. Quem matar estará sujeito a julgamento. 22. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Jesus está falando sobre a fala, sobre falar. Então, olha o tamanho da importância que ele dá para o uso da nossa língua, daquilo que nós estamos falando. Um pouquinho mais para frente, nós vamos ler agora Mateus 12, versículo 36. 12:36. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. De todas as palavras fúteis, que não têm importância, que não têm valor, de tudo aquilo que de vez em quando sai e a gente fala, saiu sem querer, nós vamos dar conta no dia do juízo. E olha o versículo 37. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. É Jesus Cristo falando isso. O que sai das nossas bocas é muito importante, né? Esses versículos, eles mostram a importância disso. E o conhecimento, né, a partir dessa compreensão, nós precisamos nos examinar, né? E tudo isso precisa gerar em nós, precisa gerar temor em nossos corações, porque aquilo que a gente fala é muito importante. E agora, nós vamos olhar juntos e examinar o que Tiago vem dizendo no capítulo 3, que é o texto que nós lemos. Ele vai começar dizendo, né, meus irmãos, porque como nós falamos, ele estava falando para cristãos, né, para os irmãos. E aí no versículo 2, ele vai deixar bem claro, que nós também já falamos, que todos nós tropeçamos, todos nós erramos. Ele afirma isso, né, que nós cometemos muitos erros. E aí Tiago, ele vai começar a destacar a questão do uso da língua. E é interessante porque ele vai usar figuras, né? Ele vai usar exemplos que deixam muito claro a importância e a necessidade de sabedoria para falar. Primeiro, Tiago vai mostrar que a língua tem poder de dirigir. Ele usa 2 exemplos nos versos 3 e 4. E o primeiro exemplo que ele usa é do freio na boca do cavalo. Né? Se colocarmos um freio na boca do cavalo, podemos conduzi-lo para onde quisermos. Bom, eu não entendo muito de cavalo, né? Na verdade, não entendo nada, mas quando a gente dá uma olhada e pesquisa, a gente consegue compreender que é muito perigoso você tentar montar em um cavalo que ainda não foi adestrado, né? Porque você está colocando a sua vida em risco. O cavalo, ele precisa ser adestrado para ele começar a se tornar um pouquinho mais manso. E o que é utilizado é exatamente esse freio na boca do cavalo, né? Então, se você consegue controlar a boca do cavalo, você controla todo o cavalo. E aí o cavalo ele passa a usar, né, a força dele
porque ele é um animal muito forte, de forma benéfica, diminuindo todo o risco, porque ele está sendo controlado pelo freio na boca. E é uma comparação meio pesada, mas ele está nos mostrando aqui que se a gente não controla, se a gente não consegue controlar a nossa língua, nós somos comparados com um animal indócil que pode provocar desastres, que pode provocar riscos para nós mesmos e para as outras pessoas ao nosso redor. É isso que Tiago está falando. E aí o segundo exemplo que Tiago usa, ele vai usar o exemplo de um pequeno leme. Né? Ele vai dizer, observe também que um pequeno leme faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja, mesmo com ventos fortes. Tiago, ele vem continuando o mesmo raciocínio, né? Observem também. Então, ele está falando que a língua, ela tem esse poder de dirigir. E aí, ele sai do exemplo do animal e vai usar o exemplo da navegação. E aí, ele vai dizer que um grande navio, né, enfrenta o vento, enfrenta a tempestade. E o que governa o navio é esse pequeno leme. E, para quem não sabe o que é leme, leme é um dispositivo de controle de direção de embarcações ou aeronaves. É ele que permite o governo de uma embarcação. E o que Tiago ele está falando, quando ele usa esses dois exemplos, tanto do freio na boca do cavalo, como desse pequeno leme, é que a língua, mesmo sendo tão pequena, ela dirige a nossa vida. E isso é muito sério, né? O que nós estamos falando? E enquanto eu meditava e olhava esses exemplos, eu comecei a pensar na murmuração. Na Santa Ceia, no domingo, nós ouvimos falar sobre o povo de Israel, né? Deus tirou o povo ali do Egito, eles foram libertos, e aí eles vão para o deserto, e aí ali no deserto eles começam a reclamar de fome, aí Deus manda o maná para eles. E aí todo dia tem maná, mas aí eles continuam reclamando, porque agora eles não querem mais o maná, eles não querem só isso. E aí eles continuam reclamando, e aí eles vão reclamar da água, eles vão reclamar porque eles estão com saudade do Egito, né? Porque no Egito eles sofriam, mas tinha comida, né? E é interessante quando começa a falar das comidas, porque eles falam que estão com saudade da cebola, né? Quem sente saudade da cebola? Mas eles reclamavam tanto, murmuravam tanto, que eles sentiram saudade da cebola. E por causa dessa murmuração, eles passaram mais tempo no deserto. E eles não entraram na terra prometida por causa da murmuração. A língua, ela tem o poder de dirigir a nossa vida. Tem um texto que é muito interessante, que é em Mateus 15, no capítulo 11. Olha o que Jesus diz. Mateus 15, 11. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. O que contamina uma pessoa é o que sai da boca dela. E, normalmente, a gente ia pensar o contrário, né? Que o que contamina é o que entra. Mas não, Jesus está dizendo que é o contrário. E eu fiquei pensando, por que o contrário? E é porque tudo aquilo que sai da nossa boca já está dentro de nós, né? E nós ouvimos aquilo que nós falamos. Sem a gente perceber, a gente se alimenta também daquilo que a gente fala, porque sai pela boca e entra pelo ouvido. Então, é por isso que Jesus está falando que o que contamina o homem é o que sai pela boca. E o que está saindo da nossa boca? Está saindo palavras de vida ou palavras de morte? Murmurar é falta de sabedoria. Se a gente só reclama, se a gente só murmura,
é isso que vai dirigir a nossa vida. E às vezes a gente olha para o povo do Egito e fala, meu Deus, como eles faziam isso, né? Mas às vezes nós fazemos até pior. E nós precisamos entender essa importância, né? Que a língua ela tem esse poder de dirigir as nossas vidas. E em vez de nós ficarmos murmurando, nós precisamos declarar a palavra. E isso, irmãos, não tem nada a ver com essa história de confissão positiva. Né? Para quem não sabe, confissão positiva é aquilo que as pessoas ensinam você a acordar todos os dias de manhã e ficar falando. Eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou ficar rico, eu vou ficar rico. Não dá certo. Nós estamos falando sobre a gente trocar a murmuração pela palavra de Deus, por aquilo que é verdade, né? É declarar aquilo que a palavra diz, tanto para nós mesmos, como para as pessoas ao nosso redor. Né? Nós murmuramos tanto porque, na verdade, nós não investimos tempo em conhecer a palavra. Nós não investimos tempo em conhecer a verdade. Né? Por que a gente fica se queixando das coisas da vida? Se a palavra, porque se a gente conhece a palavra, nós vamos saber que Jesus disse que nós teremos aflições, mas que nós podemos ter bom ânimo porque Ele já venceu. Né? Então, o que nos falta para a gente trocar a murmuração é investir tempo em conhecer a palavra. Quando nós olhamos para a palavra, quando nós investimos tempo em conhecer o nosso Deus, mesmo que aos nossos olhos esteja dando tudo errado, mesmo que você possa estar enfrentando o momento mais difícil, nós não vamos murmurar, porque quando nós olhamos para a palavra, nós vamos ver que nós éramos inimigos de Deus, e Ele nos amou de tal maneira, Ele escolheu nos amar, Ele nos adotou, agora nós somos filhos de Deus. O que nos faz murmurar é porque nós não conhecemos a palavra, né? E nós precisamos trocar a murmuração pela verdade, porque a língua ela tem o poder de dirigir a nossa vida. Nós precisamos usar a nossa boca para adorar o Senhor e abençoar as pessoas que estão ao nosso redor. Né? Nós não precisamos de confissão positiva, porque nós já temos a verdade, nós já temos a palavra. Né? Nós somos privilegiados por ter acesso à palavra de Deus. E Tiago continua, e ele vai deixando bem claro a importância da sabedoria para o uso da nossa língua. E agora, a partir do versículo 5, Tiago ele muda a figura. Tiago mostra que a língua ela tem o poder de destruir. Versículos 5 e 6. Assim também, a língua é algo pequeno que profere discursos grandiosos. Vejam como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. E entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. É um mundo de maldade que corrompe todo o corpo. Ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. Tiago está falando sobre destruição. E ele usa aqui o exemplo do fogo. Então, olha o que uma palavra pode causar. Como é importante, como é necessário a gente compreender o poder das nossas palavras. Tiago fala que a língua pode incendiar uma floresta inteira. A nossa língua pode destruir. Nós precisamos abrir a nossa boca e falar com sabedoria, porque aquilo que nós falamos pode destruir pessoas, pode destruir relacionamentos. E isso é terrível, irmãos. É por isso que nós necessitamos de sabedoria. Porque através daquilo que nós falamos, nós podemos trazer destruição. E enquanto eu estudava, eu estava pensando, as pessoas ao nosso redor, né? Então, seus filhos, seu marido, seu colega de trabalho, seus vizinhos,
Eles podem incitar sobre você, eles podem falar de você. A mesma coisa que é citado sobre a mulher de Provérbios 31. Quando ela abre a boca, ela fala com sabedoria. Porque quantas vezes nós falamos coisas e depois a nossa justificativa é, né? Não foi a minha intenção. E eu achei interessante, porque eu estava escutando o pastor Hernandes Dias Lopes falando disso, e ele falou assim, mas quem ouve as nossas palavras não tem acesso não tem acesso ao nosso coração, né? A pessoa não tem acesso às nossas intenções. Então, se a palavra que nós falamos, ela vai ferir, né, ou é de uma forma que fere, vai ferir mesmo. Porque, no final das contas, a única pessoa que conhece de verdade o nosso coração, as nossas intenções, é Deus. Então, nós precisamos tomar cuidado, porque, como o Tiago disse, a nossa língua pode colocar fogo em uma floresta e causar destruição. Que o Senhor, Ele possa gerar temor em nossos corações. E nos versículos 7 e 8, diz assim: o ser humano consegue domar toda espécie de animal, ave e peixe, mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Ele está dizendo que o homem consegue domar uma fera, né, um animal, consegue ensinar, consegue controlar, mas ele não consegue domar a língua, porque ela é incontrolável, perversa, cheia de veneno mortífero. É aquilo que causa, que provoca a morte. Tiago está dizendo que palavra pode matar. E é por isso que lá em Provérbios, 18, 21, vai dizer: a morte e a vida estão no poder da língua. Olha o tamanho da nossa responsabilidade e da necessidade, né, da urgência de sermos mulheres que falam com sabedoria. Em Efésios 4, 29, está escrito assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Esse precisa ser o nosso filtro. A palavra que sai da nossa boca, ela precisa ser boa para promover a edificação. Se não edifica, se não gera vida, o melhor a fazer é não falar. Porque conforme Tiago nos ensina aqui na sua carta, a língua tem poder de destruir. E, continuando no versículo 9, Tiago vai mostrar que a língua também é incoerente. Então, a língua, ela tem poder de dirigir, ela tem poder de destruir, e a língua também pode ser incoerente. Versículo 9 até o 11. Às vezes louva nosso Senhor e Pai, e às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem. E assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? Tiago mostra que a mesma boca que louva ao Senhor não pode ser usada para amaldiçoar pessoas. Quando nós falamos mal de alguém, nós estamos falando mal da pessoa que foi criado à imagem de Deus. O mesmo Deus que nós estamos adorando. Então, nós precisamos decidir, né, o que vai sair da nossa boca. Né? Vai sair bênção ou maldição? Porque, como o Tiago diz aqui, os dois não estão certos. A boca que louva o Senhor. Então, a nossa boca que nós acabamos de louvar, né, nós exaltamos o Senhor nessa noite. Ela não pode ser usada como um instrumento para falar mal das pessoas, né, para contar mentiras, para fazer fofoca, para causar contenda entre os irmãos. Não tem como sair da mesma água, como o Tiago fala.
Não tem como sair água doce e amarga da mesma fonte. E lá em Provérbios, no capítulo 6, tem é 6, do 16 ao 19, está escrito assim: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. E uma coisa, irmãos, é a gente abominar alguma coisa. Outra coisa totalmente diferente é Deus abominar. E aí vai dizer assim: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. O Senhor abomina. Que nós sejamos mulheres sábias, né? E sabedoria, como nós falamos na primeira quinta-feira, sabedoria é saber escolher corretamente. Então, que a nossa escolha a partir de hoje seja usar a nossa boca da forma correta, né? De forma que abençoa as pessoas ao nosso redor, de forma que gera vida e não morte, que edifica uns aos outros, né? Que da nossa boca saia adoração ao Senhor, e não aquilo que o Senhor abomina ou aborrece. E eu queria pedir para vocês abrirem a Bíblia em Mateus 12. Nós vamos ler agora o versículo 34. E aqui, esse versículo que nós vamos ler é a base, né? É a chave da sabedoria no uso da língua. É só a parte B. Diz assim: pois a boca fala do que o coração está cheio. O que sai da nossa boca é o que está dentro do nosso coração. E aí eu troco a pergunta: do que o seu, né? Do que o meu coração está cheio? Antes do versículo 34, Jesus vai falar, né, antes dele falar que a boca fala do que o coração está cheio, o versículo 33 diz assim: uma árvore é identificada por seus frutos. Se a árvore é boa, os frutos serão bons. Se a árvore é ruim, os frutos serão ruins. O nosso coração, ele fica evidente pelas nossas atitudes, pelas nossas reações, mas também pelas nossas palavras. Porque, como Jesus disse aqui, pelo fruto se conhece a árvore. Então, por que uma pessoa passa o dia todo ou a vida inteira murmurando? Porque o coração dela está cheio disso, né? De insatisfação, de ingratidão. E é interessante porque Jesus ele faz essa relação entre a boca e o coração. E o coração é aquilo que nós somos de verdade, que é oculto para os outros, mas que é revelado quando a gente fala, pelas nossas palavras. Nós estamos colocando o nosso coração em evidência. Por isso que é normal, né? Normalmente a gente fala assim que a gente só conheceu uma pessoa de verdade nos momentos mais delicados, porque ali a pessoa está revelando o coração dela. As nossas palavras, elas revelam o nosso verdadeiro estado diante de Deus. Então, nós podemos estar aqui louvando, levantando as nossas mãos, mas o que revela a verdade sobre nós é aquilo que está dentro do nosso coração. E nós precisamos, sim, tomar cuidado com aquilo que a gente vai falar. Mas só que mais do que isso, né? Mais do que tomar cuidado com as nossas palavras, nós precisamos tratar a raiz, que é o que está dentro do nosso coração. Então, o que nós precisamos é ter um coração transformado. E na fala do Tiago, o Tiago falou isso, que o Senhor quer transformar corações hoje. Então, o que nós precisamos é pedir para o Senhor: Senhor, eu quero um coração transformado. Né? Nós precisamos desse coração transformado, nós precisamos da nossa mente renovada pela palavra.
E como o Tiago falou, o Senhor quer transformar os nossos corações. Enquanto eu estudava e orava, o Senhor ministrava muito ao meu coração que Ele quer nos transformar. Mas para isso nós precisamos silenciar as muitas vozes, sabe? Às vezes a gente escuta tantas vozes e a gente fica confuso. Mas o Senhor quer nos transformar, mas nós precisamos silenciar todas as outras vozes para ouvir a voz dEle. Nós precisamos fazer como Maria, que nós falamos na primeira quinta-feira, escolher a melhor parte. Nós precisamos fazer como Maria, se lançar aos pés de Jesus e parar tudo. E esse parar tudo não é você abrir mão do seu serviço, abrir mão dos estudos, de tudo aquilo que você faz. Não. É investir tempo mesmo diante de toda a correria da vida, mesmo diante de toda a correria. Nós precisamos parar tudo para ouvir o Senhor, né? Para meditar na sua palavra, porque quando você abre a Bíblia é o Senhor falando com você, né? Por meio da oração, por meio de relacionamento, porque quanto mais próximo nós estamos dele, nós vamos sendo transformados à imagem dele, né? Vamos sendo transformados. Então, o que nós devemos falar, né? O que nós devemos pensar? E Filipenses 4:8 é perfeito para responder isso para nós. Diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Se o meu coração, se o seu coração estiver cheio disso, daquilo que é puro, daquilo que é de boa fama, daquilo que é a verdade, daquilo que é a palavra de Deus, quando quando você falar, o que vai sair da sua boca é a verdade, é a palavra de Deus. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. E nós não podemos, na verdade, nos esquecer que é na união com Cristo, né? É estando em Cristo que nós vamos conseguir. Jesus, ele disse em João 15, quando ele está falando, ele se apresenta como a videira verdadeira, ele vai dizer assim: nada podeis fazer sem mim. Então, sem ele, nós não podemos fazer nada. Então, nós precisamos estar nele, permanecer nele. Porque conforme a nossa escolha todos os dias ser de permanecer em Cristo, o que vai sair da nossa boca é aquilo que gera vida, é aquilo que edifica os nossos irmãos, é aquilo que glorifica o nosso Deus. A mulher sábia, ela abre a boca e fala com sabedoria. Que nós possamos ser como a mulher de Provérbios 31. Quando ela abre a boca, o que sai da boca dela é com sabedoria. Né? Nós estamos nesse processo de construção e por isso que sabedoria é escolher aquilo que é correto, é escolher viver corretamente. Que a partir de hoje a nossa escolha seja essa, seja de falar apenas aquilo que edifica, aquilo que gera vida. Porque como Tiago deixa muito claro, a nossa língua ela tem poder de destruir, ela tem poder de dirigir, e ela não pode ser, da nossa língua não pode sair água doce e água amarga. Então nós precisamos fazer uma escolha. E como eu falei, o Senhor Ele quer transformar os nossos corações, que nós possamos dar lugar para Ele, realmente silenciar todas as vozes, para que nós possamos ouvir a voz do Senhor. Amém? Que Deus abençoe.